Na facu, como que foi, assim, você descobrindo as áreas? Porque lá tem que escolher os estágios e Sim. tal, né? Na hora de escolher, você já sabia certinho, assim, pra onde você queria ir? Lá o estágio era assim, a gente tinha que... Eram 4 grandes áreas, né, na minha época. Então, a gente tinha que escolher pelo menos, dentro de cada área. Então, a gente podia fazer só de manhã, ou só à tarde, ou de manhã e à tarde. Então, o meu primeiro foi o que chamava de fisioterapia geral, que é dor, né? Casos gerais, assim. Aí, depois, neuroadulto, sofrido demais. Minhas costas doem só de lembrar. E a gente tinha que usar branco, então eu saía de lá marrom, né? Porque fazer muita Só de força. dar aquela joelhada no tablado já era. Nossa, neuroadulto. Aí eu fiz neuroadulto e neuroped nesse mesmo. Depois eu fiz desportiva. Eu tinha certeza que eu queria desportiva. Fiz 3 meses de Centro Olímpico aqui em São Paulo. Fiquei. Legal. Foi uma experiência muito, muito legal. Muito, muito legal mesmo. O meu caso clínico... Que ano? 2010... Não, 2009. 2009. Ah, não era a Rita Labrunice que tava lá, né? Nessa época. Não, é o Marcelo. A gente chama ele de Marcelo Pezão, né? Não sei qual que é o sobrenome do Marcelo. Estranho. Foi mal, Marcelo. Falar O Pezão, que era o coordenador de É lá. uma pessoa legal pra trazer aqui, cara. Boa. Ela foi da seleção feminina de basquete na época da Hortência, da Paulo. Que legal. Paula. Então, e lá, assim, tem uns ambulatórios, né? Ambulatório de ombro, de tornozelo e tal. E acabou que muitos veteranos meus foram para essa área. Então, tinha supervisão de estágio com os meus veteranos. Então, foi muito legal, foi muito bom. Vi diversos esportes, né, diferentes. E, na época, a apresentação do meu caso clínico foi uma boxeadora. Então, foi muito legal a evolução do caso clínico dela, enfim. Não, vou fazer desportiva, vou prestar 7, que era a especialização deles, né? Sim. Aí, meu último estágio foi hospital. E aí... Nos 45 do segundo tempo. Eu fiz o meu currículo todo pra desportiva e... Na época, passava o hospital aonde? Lá no hospital escola da UFSCar. Ah, já tinha aberto nessa Já época. já tinha aberto. Tava assim, recém-aberto. É. Então, a gente passava pronto-socorro, enfermaria de pediatria e uma UTI que tinha lá, que na verdade não era uma UTI. Assim, não tinha estrutura de UTI, mas ficava paciente intensivo, adulto, né? E a minha professora me incentivou muito, né? Porque eu falei, acho que eu me apaixonei, assim, perdidamente. Que dava a hora do estágio, eu não queria ir embora. Assim, não, mas eu gosto tanto de ficar aqui, não posso ficar aqui mais um pouco? Quem te dava aula lá? A Adriana Garcia, que foi minha supervisora. Então, ela, assim, sempre que eu a vejo, eu agradeço, assim. Eu falo, Adri, ainda bem que você me incentivou. E aí, ela me incentivou muito a prestar... Você me resgatou da desportiva. Ela me incentivou muito a prestar o aprimoramento em Ribeirão, porque ela já conhecia lá, já sabia como que era a prova. E ela foi me direcionando para estudar. E aí, eu estudei pra caramba. E aí, consegui passar no aprimoramento. E aí... não teve mais volta, né? Assim, me apaixonei e o aprimoramento era só em cirurgia torácica. Então, a gente atendia adulto, pediátrico, né? Qualquer paciente da cirurgia torácica, a gente atendia. E nisso, eu tinha que ficar 2 meses na UTI de cardio, que lá é referência para cardio, cirurgia cardíaca. E aí, eu comecei a ver que eu gostava muito de criança dentro do hospital. Os cardiopatas. Gente, nossa, é isso que eu quero fazer. Então, terminei o aprimoramento. Aí, saiu uma prova do hospital de lá para abrir um serviço de pediatria em NEL, porque NEL só tinha uma fisioterapeuta na época. E aí, eu prestei a prova, tinham 7 vagas, eu fiquei em 7º. Aí, passei. Não, tá tudo bem. Passei, aí a gente... estruturou o serviço de PED lá, que era só um andar e hoje é um hospital, né? É um hospital da criança, o HC Criança, que tem uma estrutura muito mais avançada hoje, mas eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né, dessa história aí da estruturação do serviço, né? E aí a gente estruturou o serviço na enfermaria, na UTI pediátrica, que era onde eu tinha despertado a vontade de estar, na UTI NEL. E aí fui construindo, né? Estudando, construindo e desenvolvendo, assim. Também foi muito bom o tempo que eu estive lá.
E aí todo mundo vai pergunta, mas por que você veio para São Paulo? Casei, né, gente? Mas você conheceu o Marcel em Ribeirão? O Marcel estudou em São Carlos. Ele fez engenharia de produção em São Carlos. Então você conheceu em São Carlos já? Conheci ele em São Carlos no último ano, graças a Deus. Eu pensei que você ia falar no último Tusca. Eu jurava que ela ia soltar um Eu Tusca, tava indo velho. embora do Tusca, vi um menino Eu meio caído. jurava. Fui ajudar. Não, porque assim, tem uma colega de especialização... Podia ser o contrário também, tá, Ives? Pra constar. Claro. Podia. Tem uma colega de pós, que eu, na minha época, que ela conheceu o marido dela no banho da medicina da Escola Paulista. Ai, eu já fui, quando eu vim pro set, eu fui nesse banho. Ela conheceu lá, no estacionamento, e aí eu lembro dela chegando no plantão no outro dia falando que não sabia o nome, não sabia quem era. Mais ou e aí eu menos lembro assim. 15 dias depois ela falando, ele me achou no Orkut ou no Facebook, uma no coisa no Orkut, Facebook, no Orkut ainda. E aí hoje eles moram em Houston, uma coisa assim, eles têm 3 Olha. filhos e tal, super legal, pô. Nossa. Mas conheceram no banho da medicina, ou seja, existe Existe amor, né? Em festas universitárias. Eu Até conheci, demais, assim, mas existe amor na festa universitária. existe amor, existe tudo. Existe Justo. poliamor. Também. Se é combinado, tá tudo certo. Não é não? Bem combinadinho. Então. Bem combinadinho. Não, eu achei que a minha fala tinha sido absurda, a Alessa piorou de um jeito, assim, ó. Ué, mas é verdade. Se tá combinado, tá tudo certo. É Justo. só combinar, ué. Mas deixa eu voltar um pouquinho na história, assim. Vamos voltar. Eu sou de faculdade religiosa, gente. Entendi. Tem que pegar leve. O que foi o gatilho, assim? Que você era da Desportiva, você fez o seu currículo baseado na Desportiva, você queria Desportiva e no último estágio, você falou OSP, por conta da professora Adriana e tal. O que você julga que foi o gatilho? O que foi que... Vou falar igual o Hotel Transilvânia. O que deu o tchan? O quanto que... Porque assim, quando a gente atende um paciente desportivo, esportista, né, de alto rendimento, eu falava assim, tipo, essa boxeadora que eu atendi ela há bastante tempo, tudo que eu propunha pra TT, ela fazia. O apelido dela era TT. Eu falava, TT, fica de cabeça pra baixo, ela fazia. TT. Então, eu tinha que me desafiar muito pra atender ela. Pra eu propor coisas que realmente fossem difíceis pra ela. E até aí, ok. Porque eu gostava disso. E os supervisores desafiavam também a gente a pensar em estratégias sempre, né, diferentes. Quando eu fui para o hospital, eu via na hora o paciente melhorar. Eu via na hora, tipo, uma ressuscitação, um paciente voltar. Eu via na hora, tipo, eu ao escutar a criança, no final do atendimento, a escuta dela tá diferente, a saturação dela tá diferente. Então, o resultado ali imediato do hospital que a gente tem, né, com relação à respiratória, porque lá a gente fazia só respiratória e vence. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Escutou? Mas nessa época era, pô. Tá vendo? Ela tá falando em 2009. O estudo 2009. do Peter Morris tinha sido um ano antes, pô. É isso que eu tô falando, tá vendo? No Brasil quase ninguém tinha lido ainda, mano. Então, assim, me despertou, assim, tocou meu coração de uma forma que nada ainda tinha tocado. Assim, que eu achava... Eu falo que eu entrei na faculdade querendo neuropediatria, no meio fui para ortopedia, depois de esportiva, depois fui para o hospital. Então, né, tipo... Um pouquinho desorientada só, um pouquinho confusa só. Não, o caminho não convencional. Você sabe que é brincadeira, né, Ale? Eu sei, desculpa. claro. Imagina, A Alessa vai sair daqui, Guto. o Guto fica me tratando mal. Imagina. E assim, é o que acontece com muitos alunos, né? Muitos alunos que eu sou supervisora de estágio, eles me procuram e falam, Pro, não sei, porque eu gosto disso. Gente, tá tudo bem. Você pode escolher um caminho e depois voltar, se quiser. Tá tudo certo. E pode até depois do associar mercado. coisas. Exatamente. Eu conheço um monte de gente que na pandemia se apaixonou pela OSP, tinha 20 anos em outra especialidade, cara. Exatamente. Então não tem essa, é o seu tempo, cara. É. E aí foi um negócio que, assim, que eu amei fazer, que eu queria ficar lá mais, sabe? Assim, que quando eu fui para aprimoramento, eu lembro que na entrevista, né, a professora que me entrevistou, que foi a Viviane, que também foi uma referência, assim, de fisioterapia para mim, né, na época, e depois também. Inclusive, ela está em São Paulo também, e ela que me deu a primeira oportunidade como docente aqui.
Legal. E... Manso? É Viviane Augusto. Ela chama. Gostei do segundo nome dela, bonito. Gostei, achei elegante. Achei. E aí, né, eu falei pra ela, falei assim, nossa, no estágio eu não tenho vontade de ir embora. Aí eu lembro que ela me olhou e falou assim, isso é muito bom, porque você vai ficar bastante horas aqui dentro, no hospital, no aprimoramento. E eu, tipo, fiquei super feliz. Eu fiquei super feliz. E eu gostava de estar ali mesmo, sabe? Eu gostava muito de estar ali. Eu ficava, passava do horário, não tinha problema nenhum. Colocou assim, pessoa coringa na escala, sabe? Quem faltar, eu já sei quem eu vou colocar ali, ó. Gosta de hora extra. Eu gosto, mas eu não sou boba. Não Mas gosto na de época ser da boba. pós a gente era, pô. Com certeza. Com certeza. E aí foi uma coisa que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. E depois que eu entrei pro serviço de pediatria do Hospital das Clínicas lá de Ribeirão, eu vi a necessidade de procurar outros conhecimentos, tipo neuro. Por isso que eu fiz a pós em São Carlos, porque a gente tinha muito paciente que precisavam das duas coisas, não só de respiratória. E a minha dupla, que era a Inalu na época, que é uma fisio lá de Ribeirão, ela me despertou muito, né, para a parte da estimulação, para a parte de necessidade de tirar o paciente do leito. Então, eu comecei a estudar lá sobre isso. E aí, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, né? Tinha um pacientinho que, quando eu entrei lá, o Isaac, ele era uma síndrome do intestino curto, tinha 3 anos, e ele controlava a cabeça só. Não fazia mais nada. A família meio que abandonou ele lá, enfim, por uma série de questões. E a gente começou a trabalhar com o Isaac, né? Eu e ela, a gente revezando, né? E ele acabou indo a óbito por outras questões, mas ele ficou de pé, ele começou a falar coisas que ele não falava nada. Então, assim, ela me despertou, né, para eu olhar para o paciente como um todo, considerar esse paciente não só um pulmão doente, né? Então, isso lá em 2010, que são coisas que hoje a gente tem muita evidência científica, né, de que é isso que a gente precisa fazer, não só considerar o paciente como um órgão doente, mas ele como um todo, sua família, principalmente quando é criança, né, porque a família adoece junto. Então, eu comecei a ver a necessidade de olhar para o paciente como um todo, não só para essa parte respiratória. Então, eu procurei uma outra pós para começar a me ajudar, né, a ter essa visão. E aí foi quando eu fui fazer a especialização em São Carlos. Depois de alguns anos, voltei para lá. Porque é pertinho, né, de Ribeirão. Então, era só final de semana e voltava. E foi ótimo, foi muito bom.